Bom, hoje a aula a gente vai começar a falar sobre os Estados Unidos e a gente vai entender que é um processo de formação, algumas características do seu território, algumas questões relacionadas à atualidade. Tá? Primeira questão importante da gente lembrar, né, que os Estados Unidos é um dos grandes países em extensão territorial também, né, mais especificamente o terceiro maior do mundo, né, e além disso, ele congrega territórios no Havaí, no Pacífico, né? E também o Alasca está na porção noroeste do território americano, né? Além de outros territórios, ilhas, né, que são chamados de protetorados dos Estados Unidos, que é uma medida que ele adota para poder ter influência, ter alguma base, alguma logística militar em demais regiões do planeta, né? Como também um país é um grande um país de grande força marítima, né? Então é interessante ele ter esse suporte, esses locais onde ele pode fazer alguma operação de logística, por exemplo, né? Do ponto de vista natural, a gente viu essa parte falando sobre os aspectos naturais do continente americano. Aqui a gente pode relembrar de algumas características, né? Então, de maneira bem resumida, ele vai apresentar 4 macro-unidades de relevo. Né? O que seriam isso? 4 regiões, né? Com algumas características distintas. Então, por exemplo, a leste você vai ter os planaltos mais antigos, né? Aquela parte onde você tem os Apalaches, rochas do Proterozoico, né? Rochas de 3 bilhões de anos, aproximadamente. A oeste a gente vai ter os dobramentos modernos, né? As rochosas, rochas aí mais recentes, mais jovens, né? Uma cadeia montanhosa de em torno de 60 milhões de anos. Ao centro, a gente vai ter a Grande Planície Americana, que é um local importante para o entendimento da produção agrícola, né? Porque é onde você vai ter uma maior produtividade agrícola e também por ser uma área onde a questão climática vai influenciar, né, as características do clima, as características da atmosfera nessa região, em determinados lugares, vai influenciar na formação de tornados, né, que é uma característica do centro dos Estados Unidos, diferente dos furacões que ocorrem no litoral, né, e a parte litorânea geralmente vai estar associada a uma planície costeira, uma área de sedimentação, tá? A história dos Estados Unidos, né, ela pode ser associada ao processo de colonização. Então, a gente vai ter um processo que começa lá na Inglaterra, né, ligado à questão da perseguição religiosa, que vai se dar entre a Igreja Católica e os puritanos calvinistas, né, que são hoje inseridos no que a gente chama da Igreja Anglicana, né. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, no Reino Unido, é muito comum você ter pessoas tidas como anglicanas, né, e por esse preconceito, por essa questão religiosa, né, onde você tinha um predomínio do dogmatismo católico, algumas pessoas acreditaram, né, que se viesse para o novo mundo, poderia ter uma maior liberdade para poder professar a religião. E aí tem a tela aí, a imagem do navio chamado Mayflower, né, um dos primeiros navios que chegaram aí no Novo Mundo, trazendo colonizadores ingleses, né. E essa colonização vai ser realizada num primeiro momento na porção leste dos Estados Unidos, né, mais especificamente na região ali próximo ao Rio São Lourenço, né, onde vai ser constituída aí as 13 colônias, né. Vale lembrar que primeiro os Estados Unidos começa aqui pela porção leste, né, e depois os colonos, né, vão começar a empreender o que a gente chama de marcha para o oeste. A ideia deles inicialmente era sair no Oceano Pacífico, né? Nessa época, o poder estava nas mãos de quem tivesse o maior controle marítimo, né?
Bom, essa ideia, né, da história aí, a gente tenta entender aí algumas estratégias, algumas ações que os Estados Unidos tiveram para poder justificar e explicar, né, a sua expansão territorial, né? E aí surge aí algumas teorias, né, que é muito presente na questão, principalmente da história, quando se fala de continente americano. A primeira aí foi a doutrina Monroe, né, formada aí pelo presidente James Monroe, onde ele falava o seguinte, né, defendia a seguinte tese: América para os americanos, né? Então isso foi uma explicação geopolítica para justificar algumas ações do ponto de vista expansionista, né? Tanto é que você vai ter a Guerra das Rosas, né, quando os Estados Unidos briga com Napoleão Bonaparte e no final eles acabam negociando aí alguns territórios dentro dos Estados Unidos, né, que antes eram francês, torna-se americano, torna-se norte-americano, melhor dizendo. E o Destino Manifesto, né, para quem nunca ouviu falar disso, foi uma tese, né, defendida pelos norte-americanos, em que era vontade de Deus que os Estados Unidos fizessem guerra como forma de promover o desenvolvimento dos povos, né? Então, essa história aí de guerras relacionadas aos Estados Unidos, ela tem um contexto, né? Ela não foi inventada de agora, né? Então, a gente tem essa questão aí, e aí a gente tem alguns eventos também importantes dentro dos Estados Unidos. Chama atenção para a Guerra de Secessão, tá? Os Estados Unidos, sendo colônia, né, em algumas dessas colônias foi empregado trabalho escravo, tá? Principalmente nas colônias do sul, aqui na região de Mississippi, Nova Orleans, Carolina do Sul, né, Louisiana. Essas regiões tiveram colônias de exploração, escravo, trabalho escravo. As plantations, né, eram fazendas latifundiárias, né, monoculturas voltadas para exportação para a metrópole. Já na porção norte, né, foi impregnado alguns ideais liberais ligados, por exemplo, ao trabalho assalariado, né? Então, aqui na porção norte, aqui nos Estados Unidos, você não teve a defesa da colônia, do trabalho escravo. A diferença do nível de desenvolvimento dessas duas áreas era muito significativa, né? Enquanto a área do sul, as colônias do sul eram mais agrárias, né? Com baixo desenvolvimento urbano, etc. Aqui no sul, no norte, melhor dizendo, a gente tinha um maior desenvolvimento. Esse desenvolvimento era visto no comércio, nas infraestruturas, né? Então, enquanto aqui no norte você tinha uma série de recursos ligados à questão de transporte, por exemplo, aqui ainda era muito rústico, né? Então, essa diferença vai disseminar ideais, né, promovidos pelo pessoal do norte para promover o fim do trabalho escravo. E isso vai levar a uma guerra, né? Porque os grandes fazendeiros, né, os estados do sul em especial, não queriam que acabasse com o trabalho escravo. Então vai se dar nesse contexto aí o que a gente chama de guerra de secessão, né? Que é tida como uma das maiores guerras civis da história da humanidade, tá? Então a gente tem esse detalhe também, que pode ser relacionado à questão racial. Outra coisa importante, né? Aqui a gente tem um mapa com a expansão dos Estados Unidos, então a gente tem alguns territórios que foram anexados, né? Então aqui, essa parte aqui foi obtido junto com a França, Louisiana comprada da França, o Texas anexado, né? O que se entende por por ser anexado? Foi tomado, né? Basicamente, né? Califórnia e Novo México conquistados, né? Deveria ser aqui tomados, né? Oregon adquirido da Inglaterra. Então a gente tem essa iniciativa, né, da marcha para o oeste como forma de sair para o Oceano Pacífico. Também foi uma estratégia. E essa expansão norte-americana, ela ainda ocorre nos dias de hoje, né, a partir do momento em que a gente nota, né,
em quantos lugares a gente vai ter intervenção norte-americana, né, exercendo, atuando aí de um modo geopolítico, às vezes até inquestionável, né? Bom, sobre a guerra civil aqui, a gente vai ter uma situação importante, né? Porque ela diz respeito à questão da igualdade racial também, né? Na verdade, foi uma tentativa de equiparar isso, mas desde 1865, né? Com o fim da guerra, mesmo com o saldo de quase 1 milhão de pessoas mortas, a questão racial nos Estados Unidos não se deu por vencida, né? Então, ainda continua-se a ter movimentos, né? Em umas regiões, como, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, é comum ter esses movimentos mais cercados, mais severos, né? E aqui a gente pode destacar a figura, né, do Luther King, né, que foi morto por causa da defesa dos direitos raciais, né? E o Abraham Lincoln, né, que foi preconizado aí como a pessoa a unificar, digamos assim, os Estados Unidos e defender os ideais do fim da escravidão, né? Bom, outra coisa importante, qual que é o cenário aqui, qual que é o contexto dos Estados Unidos, né? Então, aqui a gente tem um mapa, né, dos estados norte-americanos, incluindo aqui o Alasca, e aqui nesse quadradinho aqui pequeno, o Havaí, né? Então, você tem o Texas, que é um dos maiores estados, né? Aí você tem aqui estados importantes, como é o caso da Califórnia, né? A Flórida, muito conhecida, principalmente para os turistas, né? Que gostam de ir para essa região, Flórida, Miami, né? A Disney. E a região central aqui com alguns estados, né? Então, a gente tem a questão aqui da expansão, a gente falou disso aqui, e aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre os aspectos naturais, aspectos populacionais, melhor dizendo, né? Então, aqui a gente pode ver um mapa de densidade demográfica, onde nós, né, identificamos aqui essa região nordeste como a mais povoada, melhor dizendo, né? Depois nós vamos ter algumas regiões na costa oeste, né? Seattle, Portland, que são cidades importantes. E no mais, algumas cidades na porção central aqui. E aqui no sul, né, a gente tem cidades como Dallas, Houston, né? Houston, sede ali da NASA, né, de uma dos campos da NASA, e a região da Flórida. Agora, o que chama atenção é essa parte onde está a setinha, porque, né, ela tem uma série de elementos que justificam essa maior densidade demográfica, que vão desde os aspectos históricos, né, a colonização, vão desde os aspectos naturais, né, presença de recursos naturais, etc., rios, foram importantes para o processo de revolução industrial, e também pelos aspectos econômicos, que foi aqui, a gente vai ver depois, onde se estabeleceu o Manufacturing Belt, né, ou cinturão de aço, ou cinturão de indústria, que até a década de 50, 60, 70 aproximadamente, você tinha aqui uma região com grande densidade industrial, né? A partir da década de 70, o negócio muda um pouquinho, a gente vai entender por quê, né? Então, aqui é importante a gente notar essas densidades demográficas tão distintas, né? A porção aqui oeste, ela tem uma menor densidade demográfica em função do fator climático e também do fator relevo, né? Que é onde está as rochosas, né? Bom, no caso aqui a gente destaca a megalópole, né? A megalópole Boston-Washington, que fica nessa parte mais escura aqui do mapa. O que se entende por megalópole, né? A megalópole basicamente é uma junção de várias metrópoles, né? O que seriam essas metrópoles? Seriam cidades, né, com grande importância econômica, política, administrativa, né? Tem uma grande influência nas cidades, nos seus entornos, digamos assim. Então, vai juntando aqui uma série de metrópoles, né? Cidades como Nova York, né? Chega em Chicago. E aqui a gente tem um contínuo urbano de mais ou menos 400 quilômetros aproximadamente. Então, isso caracteriza uma megalópole, né? Um contínuo urbano formado por várias metrópoles que vão sendo integradas, conectadas, melhor dizendo, uma à outra, tá?
E essa expansão urbana, no caso, né? Hoje, a gente vai ter algumas outras regiões metropolitanas com maior crescimento. Na região do Texas, né? Las Vegas, que foi uma cidade planejada, criada no estado de Nevada, né? Basicamente no meio do deserto, né? Aí depois você tem Atlanta, na Geórgia também, essa parte aqui. Então, são algumas situações que a gente pode relacionar à questão urbana. Falando um pouquinho de rede urbana, né, vale lembrar, galera, que os Estados Unidos ele tem uma boa rede de infraestrutura. Né? O que seria isso? Redes de transportes, tanto do ponto de vista aéreo, ferroviário, né, rodoviário. Então, você consegue conectar as áreas muito fácil. Então, também é uma forma da gente analisar a questão da formação da rede urbana dos Estados Unidos. A distribuição, como a gente viu, ela é irregular, né? As maiores densidades vão estar no Nordeste, naquela porção junto à megalópole, né? Que vai ali de Boston a Washington, né? E você tem ali vastos espaços pouco povoados que seriam as áreas de desertos, como é o caso na porção oeste, centro-oeste, né? Dos Estados Unidos, tá? Então, você tem esses fatores naturais aí. Uma coisa que chama atenção também nos Estados Unidos, né, falando em questões populacionais, né, apesar de ser um país rico, um país que tem o maior PIB do planeta, né, em algumas regiões dentro dos Estados Unidos, você tem indicadores socioeconômicos similares a países em desenvolvimento. E aí a gente até pode relacionar isso à questão racial também. Então, naquelas regiões mais periféricas, digamos assim, mais onde se tem população de baixa renda, então a gente pode pensar aqui em regiões como o sudeste dos Estados Unidos, ali próximo à região de Mississippi, Nova Orleans e tal, você tem regiões ali que a população tem um padrão muito parecido com os países em vias de desenvolvimento, né? E quando você vai analisar quem são essas pessoas, você pode encontrar dois grupos de destaques: os afrodescendentes e também os imigrantes, né? Principalmente imigrantes latinos. Então, a gente consegue também pegar essa relação também do ponto de vista de formação humana e a questão da imigração, né? As diferenças socioeconômicas, como eu falei, é maior entre os afrodescendentes e os brancos, né? Por mais que você tenha movimentos para tentar equiparar isso, ainda tem uma questão cultural que é muito forte, né? Algumas políticas de inclusão não conseguem transcender isso, não conseguem ter a efetividade que deveria ter, né? Então, isso é uma situação preocupante. A expectativa de vida de um homem branco, né, com educação é de 80 anos, de um homem afrodescendente com baixa escolaridade, 66 anos. Então, essas desigualdades socioespaciais vão estar impactando também na questão da vida, né? Então, a gente consegue analisar isso, né? A composição étnica aí dos Estados Unidos, 80% quase branca, 3% afrodescendente, e depois entre algumas minorias, né? O país é um dos mais populosos do mundo, né? Com mais de 300 milhões de habitantes, né? Ficando atrás da China e da Índia. E a taxa de crescimento, né? Ela é impactada pela questão migratória, né? Então, os Estados Unidos é um país que atrai muito imigrantes. Então, isso acaba também contribuindo para o que a gente chama de população absoluta, né? Então, há alguns aspectos econômicos aqui. Então, a gente tem essa área onde está aqui Chicago, Cincinnati, Pittsburgh, né? Como área de densa atividade industrial, né? No Nordeste dos Estados Unidos, onde se deu inicialmente o processo de industrialização, né? Aí depois, a partir da década de 70, 80, né? Algumas empresas vão fechar suas fábricas aqui, né? E aí acontece várias coisas e é importante a gente tentar lembrar. Primeira coisa que chama atenção, década de 70, 80, globalização.
essa globalização vai fazer com que algumas empresas saiam daqui e vão para outras regiões do planeta, outros continentes, principalmente os países periféricos. Outra coisa importante é que alguns modelos de indústria aqui, tidas como indústrias tradicionais, metalurgia, siderurgia, e até mesmo aqui na região de Pittsburgh, Detroit, as automotivas, né, elas vão dar lugar, elas vão perder importância para setores de alta tecnologia que vão começar a destacar aqui na região oeste, como é o caso do Vale do Silício, né? E a Sunbelt, a Rota do Sol, aqui nessa região que vai de Houston, sentido a Califórnia, onde você tem também um corredor de grande tecnologia, né? Que vai desde o Cabo Canaveral, onde tem a produção, a NASA, né? Passando por áreas de petróleo, indústria de ponta, indústria de alta tecnologia, chegando ao que a gente chama de Vale do Silício. O Vale do Silício, ele tem um aspecto importante, porque o silício é um mineral usado em placas de computadores, né, microchips e tal. Só que hoje, nessa região, já não tem mais o silício, né? Na verdade, o silício ele acaba, e aí o que acontece? A partir da década de 70, 80, começa a desenvolver na região aqui do Palo Alto, nos Estados Unidos, uma área de intensa produtividade tecnológica, onde vai surgir os computadores, os microprocessadores, e hoje você tem sede de várias empresas ligadas ao setor de alta tecnologia, como a Google, Facebook, né, entre outras aqui. Então, hoje, os Estados Unidos, ele equilibra, né, na medida em que ele deixa de investir nessas indústrias tradicionais, mas, por outro lado, ele acaba investindo mais em áreas de alta tecnologia, né, que está na crista da onda da economia mundial, né? Uma outra coisa que a gente pode relacionar também à questão econômica é o fato dos Estados Unidos ter grandes jazidas de recursos minerais. Então, um grande produtor de petróleo, né, gás, carvão, etc., mas também tem outros recursos minerais e isso tem a ver com o tamanho do seu território, né? Como é um território muito grande, você tem ali, por exemplo, vários contextos geológicos. E quando a gente fala em recursos minerais, em especial os energéticos, uma coisa que tem que ser lembrada é a questão ambiental, né? Então, os Estados Unidos também tem uma característica de ser um grande poluidor por causa da sua matriz energética, né? Então, a gente pode pensar aqui o seguinte, predomina o carvão, o gás natural, o petróleo, ou seja, os combustíveis fósseis, e o uso desses combustíveis fósseis são altamente impactantes para o meio ambiente, né? Do ponto de vista da agricultura, né, os Estados Unidos também tem uma indústria um setor agrícola, né, muito bem desenvolvido, e parte dessa produtividade alta, elevada que eles apresentam, está relacionada à questão da tecnologia, né? Então, os Estados Unidos predomina ali o que a gente chama de agricultura intensiva, com grande utilização de insumos químicos, né, defensivos agrícolas, fertilizantes, etc. Mecanização, né? Mecanização também, o que vai ajudar na produtividade. E também a gente pode regionalizar algumas áreas nos Estados Unidos. Então, aqui a gente tem os cinturões, né? A agricultura norte-americana, ela é dividida em cinturões. Então, você tem o Dyer Belt, né? O cinturão de laticínios, né? Que basicamente você vai ter ali cultivo de hortaliças, pecuária, né? Criação de gado para leite, né? Avicultura, né? E geralmente essas áreas ficam próximas aos grandes centros, às grandes metrópoles, né? Então, a ideia é abastecer as cidades, né? Você tem o Sunbelt, né, o Cinturão do Sol, que fica mais ali próximo do Golfo do México até a costa, a porção central, né? Até a costa leste, onde você vai ter uma grande área cultivada por frutas e cana-de-açúcar, né? Lembrando que também os Estados Unidos produzem etanol à base de milho, né, enquanto o Brasil produz seu etanol à base de cana-de-açúcar. E aí você tem os cinturões de trigo, né, e de milho, que ficam na porção central, nas planícies, né, dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos é um grande exportador de soja, né, também, soja, milho, né, entre outros grãos também.
Então, eles conseguem produzir para consumo, né, para abastecimento, mas também para exportação, principalmente para países como a China. Tá? Então, a gente pode falar que ele é um grande competidor, né, da produção agrícola brasileira. Né? Então, tem esse destaque aí. Bom, um outro assunto que a gente também tem que pensar no que diz respeito aos Estados Unidos é com relação à sua presença militar. Então, desde a sua formação histórica, os Estados Unidos adotou uma política de expansão, né, que fez com que eles criassem, né, uma dinâmica de intervir, de atuar, de ter base em várias partes do mundo. Então, isso é uma estratégia para ele ratificar o seu papel de potência mundial, né? Mas para ser uma potência mundial, você tem que atender alguns requisitos. Um deles é o fato de ter uma grande potência, ser uma grande potência militar, econômica, cultural, né, política, coisa que os Estados Unidos têm. E aqui nesse mapa a gente está vendo que bases, né, principais bases militares e frotas. Então, hoje no planeta, você tem vários lugares em que você tem a presença de tropas norte-americanas. Aí, qual que é o argumento que a gente pode fazer em relação a isso? Primeiro, né, é uma forma dele estar mostrando a sua influência, mas também ele está monitorando áreas em que pode ter conflitos, né, que muitas vezes pode prejudicar o próprio Estados Unidos ou prejudicar algum parceiro econômico dele. Então, por exemplo, a gente pode observar aqui que na África não tem muita tropa, né, não tem muita base militar, né? Então, teoricamente, os conflitos que tem aqui, que são vários, eles não afetam de maneira direta a economia dos Estados Unidos e também de alguns países parceiros dos Estados Unidos. Agora, se a gente observar nessa parte aqui no Oriente Médio, a situação muda. Por quê? O Oriente Médio é uma grande área com produção de petróleo. O petróleo afeta a economia mundial, né? O petróleo aqui vai ser exportado para a Europa, até mesmo para os Estados Unidos. Então, aqui tem tropa militar porque os Estados Unidos sabem que se tiver uma guerra, se tiver uma desorganização maior aqui, pode afetar a economia dele e de alguns grandes parceiros dele. Então, por isso os Estados Unidos tem tropa aqui e não tem muitas tropas aqui na África, né? Então, a gente tem que entender essa situação aí, né? Então, ele tem grande poder na questão de tomada de decisões, né? Então, na ONU, ele tem uma influência muito grande, é um membro do Conselho de Segurança da ONU, né? Então, ele exerce grande influência em instituições como a ONU, a OTAN, né? A OTAN foi criada depois da Segunda Guerra Mundial como forma de promover um grupo, né, para ajuda, né, militar mútua entre os membros, né? Intervenções em questões locais ou conflitos ou conflitos locais ou mundiais, dependendo do nível de interesse dele, ele vai fazer essa intervenção, né? E também a questão de ele ser uma potência econômica que chama atenção. Então, os Estados Unidos, ele tem mais ou menos quase 30% do PIB mundial. Então, ou seja, de toda a riqueza produzida no mundo, né, hoje, boa parte dela ficaria entre Estados Unidos e China, né? Mas ainda hoje os Estados Unidos é maior ainda do que a China, né? Então isso chama atenção também, né? E o que ele faz para poder manter essa influência, né? Acordos com vários tipos de países ou blocos ou órgãos que têm interesse dos Estados Unidos, né? Presença de empresas transnacionais, então você tem empresas desde o ramo de alimentação, automóveis, tecnologia em geral, né? Você pega, por exemplo, a internet, Facebook, Google, tudo tem origem norte-americana, né? Ele consegue relacionar a tecnologia civil, né, aquela que chega para a gente, com a tecnologia militar. Como assim? Então, coisas que eles desenvolvem no campo militar, eles acabam desenvolvendo depois um produto para a gente usar no nosso dia a dia. O melhor exemplo disso seria a internet, por exemplo, que foi criada dentro dos Estados Unidos, né, para poder, foi desenvolvida ali pelo Pentágono, né, para a questão militar, e depois ela foi difundida para a gente, né. Então, é uma característica, né. Tem um grande investimento em exército também, e também na produção de armas. Então, o orçamento dos Estados Unidos, acho que nenhum país chega perto dele no que diz respeito à questão
de investimento em exército e militar, e a questão da difusão da cultura, né? Que é também uma forma de exercer influência e poder mundial. Então, hoje, a quantidade de filme que é passada, que vocês devem assistir, a maior parte deles devem ser filmes norte-americanos. Então, não é só a história que está ali. Você tem ali a paisagem, você tem o carro, você tem a questão do consumo, você tem a questão do padrão de vida norte-americano que é disseminado nesses filmes, e além de outras formas de cultura e arte, tá? Uma questão que chama atenção hoje também é a situação da disputa entre Estados Unidos e China no que tange o comércio internacional, né? Num primeiro momento, os Estados Unidos começam a colocar empresas na China também, por causa da mão de obra barata, né, por volta ali dos anos 80, 90, mas recentemente algumas empresas fizeram o caminho com o inverso, né, voltaram, né, e até também para evitar que chegasse uma crise maior com relação ao emprego nos Estados Unidos, né. Mas hoje a gente tem um cenário curioso, né, então a tecnologia vai ser o alvo de disputa entre China e Estados Unidos. Então, você tem uma guerra comercial entre esses dois países que são orientados pela questão, por exemplo, da internet 5G, né? A China já tem a tecnologia e os Estados Unidos acusa a China de usar essa tecnologia para fazer espionagem, etc. Então, você tem uma guerra entre esses dois países, né? A relação entre os Estados Unidos e a América Latina, historicamente, é de exploração, né? Assim também como acontece no Brasil. Então, os Estados Unidos explora todo o continente americano, mantém uma hegemonia geopolítica muito forte, né? E o Brasil tem uma quantidade muito grande de relações comerciais com os Estados Unidos, né? Então, entre os 5 maiores parceiros comerciais do Brasil, né? China, Estados Unidos, né? Argentina, Rússia, Japão, né? Então, a gente tem uma importância significativa do ponto de vista econômico com os Estados Unidos, e principalmente a questão do turismo, né, que a gente pode falar também, beleza? Então, aqui a gente fecha essa